Bom, boa noite formalmente agora a todos. Estamos juntos aqui, reunidos, né, em nome de Jesus. E aonde Jesus está, de fato, sempre alguma coisa acontece. Se de fato o Espírito de Deus ele toma a frente, né, dessa reunião, nós podemos sair cheios, fartos, com vida, com norte, né? Eu já cheguei aí em culto e tomei decisões importantes na minha vida por causa do que foi dito ali. Eu sabia que Deus estava falando comigo. Então, às vezes a gente vê na Escritura, né, doutrinas, posicionamentos que são para todas as pessoas, não dá para a gente negociar. Mas existem também situações específicas que Deus ele fala com a gente, né? Se é para ir para a esquerda, se é para ir para a direita. Às vezes existe um sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Uma vez Deus levantou um profeta e eu sei que hoje nós vivemos num tempo onde existem muitas profetadas, né? Muitas coisas que não proferem de Deus. Mas não é por causa disso que a gente tem que matar aquilo que é verdadeiro. Isso é um grande problema. Às vezes a gente fala, não acredito em mais nada disso. Mas existe, embora esteja escasso, talvez 70, 80, 90% é mentira do que a gente tem visto. Mas existe a voz de Deus. Certa feita, um homem no culto falou que eu receberia um convite, eu ia para um país, eu ia fora do país, um país que eu já tinha ido, e que o sinal seria um convite, que eu ia receber esse convite para ir. Eu era novinho convertido, passou 30 dias, 60 dias, uma mulher liga em casa e ela me fez um convite para eu ir montar num rodeio nos Estados Unidos, e era o país que eu já tinha ido. E aí eu fui, né? Só que eu acabei até machucando. E Deus me direcionou para outra área, que foi a área do cavalo. Eu acabei indo, conheci uma pessoa lá, um brasileiro. Conheci não, já o conheci, mas fui trabalhar com ele e foi uma pessoa muito importante na minha vida. Às vezes a gente não entende os caminhos de Deus, né? E quando eu entrei, eu estava no hotel e eu entrei no hotel, a palavra de Deus estava sendo ministrada e foi bem naquela passagem em Provérbios, que o homem pode fazer planos, mas quem dirige os nossos passos de fato é o Senhor. E a gente vê Paulo, embora Jesus falou, ide por todo mundo e pregar o Evangelho, a gente vê o Espírito de Deus direcionando Paulo, que não era para ele ir para Betínia, mas era para ele ir para Macedônia. Então essas coisas acontecem. O Espírito nos norteia. Deus não fala todos os dias, né, o que a gente tem que fazer. A paz de Cristo é o árbitro nos nossos corações, embasado na palavra, para a gente tomar as nossas decisões. Mas às vezes Deus fala. Às vezes Deus fala claramente, né? Às vezes Deus fala mensagem, Deus fala em sonhos. E a gente não pode perder essa expectativa. A gente não pode achar que nós estamos em uma reunião onde Deus ele não tem interesse de falar com o seu povo. A boca de Deus não está fechada. Deus tem interesse de se relacionar com a gente. E eu queria trazer hoje, nessa noite, uma breve mensagem. E quando eu falo uma mensagem, porque eu gostaria que fosse uma mensagem mesmo. Às vezes algumas pessoas podem ter vindo nessa noite e falar, vamos ver o sermão, né, que ele preparou. O sermão, se você quiser ouvir o sermão, vai ouvir o Padre Marcelo, o Padre Flávio de Mello, porque o sermão o homem faz. O homem é arquiteto, ele escreve, ele vai lá e faz alguma coisa. Mas a mensagem ela vem de Deus.
A mensagem ela vem do alto e nós somos até cooperadores, não que a gente não pode se preparar antes, mas é algo que Deus gostaria de tratar com a gente. E eu quero ler Mateus capítulo 7, Sermão da Montanha, só para nós nos situarmos. Jesus, ele subiu ao monte, né? É conhecido também como o Monte das Bem-aventuranças, o Sermão das Bem-aventuranças, e ele falou bastante coisa, os seus primeiros ensinamentos. Então, ele fala: bem-aventurados que choram, porque serão consolados, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A gente não tem tempo para falar tudo que ele disse, mas depois ele começa a substituir aquilo que Moisés disse pelas palavras dele. É muito bonito. Quando existe essa discussão de lei, né? Ah, mas a lei ainda está em vigência. Jesus chega e diz assim: ouviste o que fora dito aos antigos? Quem disse? Moisés. Não matarás. Eu, porém, vos digo: aquele que se irá sem motivo contra seu irmão já está sujeito a julgamento. Ele começa a trazer os preceitos da lei de Moisés para dentro do coração. O reino de Deus, ele cresce para dentro. Ouviste o que fora dito aos antigos? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo: aquele que olhar para uma mulher com a intenção impura já adulterou com ela. Jesus, ele mostra para a gente que todo pecado, ele brota a partir do coração. Então, num contexto daquela fariseusada, que eles eram todos polidos por fora, mas sujos do lado de dentro, né? Aquela hipocrisia, aquela máscara, aquele verniz, né? Jesus começa a falar onde começava a brotar a verdade. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. E ele conclui os seus ensinamentos terminando sobre este fundamento, uma ilustração que eu recorro a ela todos os dias. O pastor Osés disse aqui: ele está trabalhando tanto que ele não consegue nem pregar de manhã. E não é por falta de tempo, não. Eu, quando pregava, eu acordava muito cedo. Quem viu meus vídeos, estava às vezes eu procurando uma luz para poder... É porque eu não tenho inspiração mesmo. Verdade. Eu acordava de manhã cheio daquilo que eu tinha que falar. Não sei falar. Eu não sei, se eu tiver vazio, se eu falar assim, traz uma mensagem, eu vou passar vergonha. Eu já fiz isso. Uma vez eu subi no púlpito e eu ciscava que nem galinha, para lá e para cá, e eu resolvi parar. Foi uma bênção o culto anterior, e foi umas pessoas que foram visitar o culto porque ouviram a mensagem, e eu tinha ido para a praia e não preparei nada. Eu falei: não, mas Deus vai me usar lá, e nada, eu não sei falar. Foi 15 minutos, 10, 12, sei lá, e eu já parei por ali e fui embora. O que aconteceu com o pregador da outra noite? Então isso serve também para a gente saber da nossa impotência, que nós dependemos de Deus. E é como eu disse aqui, eu não sei preparar um sermão. Quando funciona comigo é quando eu tenho uma mensagem para trazer. Lógico que nós somos dispenseiros de Deus, e Deus, ele saca aquilo que tem na dispensa. Então é por isso que nós temos que estar cheio do Evangelho. A gente precisa estar cheio de verdade, porque senão vai sair uma mensagem poluída, né? Às vezes até a gente está ali com o Espírito Santo e verdade em meio a equívocos e enganos nós vamos acabar falando. Então, nesse ano, eu acho que eu preguei nessas mensagens de manhã umas 3 ou 4, e eu não tenho tido a mensagem que Deus me dava nos outros anos, e é um tempo de silêncio. Eu sei aguardar, vamos esperar. Graças a Deus, quando eu tenho pregado diante da igreja, Deus tem me dado a mensagem, e vamos ficar na dependência de Deus. Isso serve para saber que realmente é Deus. E Jesus, ele, depois de falar tudo aquilo que ele disse, no verso, Mateus 7, no verso 24, ele conclui dizendo o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado
a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Né? Então é uma ilustração simples que todos nós entendemos, e Jesus usava de muitas metáforas, né, para facilitar o entendimento das pessoas. Então imagina uma casa, por mais bonita que ela seja, se ela for construída sem os alicerces, se for com areia, ela pode até aguentar quando a chuva não chegou ainda, quando o vento não veio, né, ou quando o rio não transbordou, ela está ali. Mas a hora que o bicho pega, ela, por mais linda que ela esteja, ela vai desabar. Né? Agora, se ela estiver bem construída, né, com os alicerces, ela vai sustentar. Né? Um bom engenheiro, um bom arquiteto, Carla sabe, ele vai fazer um bom projeto, e toda boa construção ela tem que começar com as bases firmes. Né? E Jesus disse que essas bases, elas são construídas, né? E ele está dizendo a respeito das nossas vidas. Se de fato a nossa vida estiver construída com base na palavra de Deus e na prática dela, nós vamos ficar firmes, né, diante das calamidades. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer e tratar aqui com a gente é que Jesus, ele diz o seguinte: todo aquele, eu acho tão bonito isso, que não tem melhor ou pior, ele nivela todo mundo no mesmo plano. Ele pega a prostituta, Maria e os discípulos, ele bota num nível só. E eu não estou exagerando não, quando se fala de Maria, porque talvez algumas pessoas podem achar que mas ela foi a mãe de Jesus, ela talvez deve ter alguns privilégios em relação a isso. E o próprio Jesus chegou e repreendeu a mãe dele. Ela foi para prender ele no momento que ele não comia, e ela achava que ele estava fora de si, e falaram para Jesus que os parentes dele estavam ali fora, né? A mãe dele estava lá, e ele disse assim: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então a gente pode ser mãe de Jesus, a gente pode ser irmão de Jesus, a gente pode estar engravidado de Jesus, ou nós não recebemos o Espírito dele, ou a gente não carrega ele dentro de nós não temos essa gravidez, usando as metáforas de Jesus. Então, é todo aquele. E é bonito que, às vezes, uma pessoa que pode ter sido escolhida por Deus, como Maria foi, a gente sabe, não foi ela que escolheu isso, ela foi eleita para exercer esse papel, ela tem que andar com responsabilidade. Mas a prostituta pode ser Maria, né? O perdido, o falido, o pecador, talvez não exerceu o papel que ela exerceu, mas ela pode ser uma pessoa de muito valor no reino de Deus, e quem quiser ser maior que seja menor. E o chamado do Evangelho é que todos nós venhamos a dar muito fruto. E eu tenho dentro de mim, não como uma arrogância, mas como uma santa ambição, que eu não quero me limitar a dar fruto a ninguém. Para mim, ninguém é meu santo. Meu limite é Jesus. Mas foi Paulo. Mas foi Davi. Então, olha um pouquinho para a história de Davi, você vai ver quem é Davi. Começa a olhar para o pé, pavão. Começa a ver para as falhas, que são pessoas como nós. E o Espírito de Deus está sobre nós. E os heróis da fé, eu também quero ser um herói da fé na minha geração.
Então a gente vê Raabe a prostituta. Olha quem foi Raabe a prostituta por causa da fé. E por que nós também não podemos agradar o coração de Deus? E por que Deus não pode vir ao nosso encontro, se a palavra de Deus diz que Ele está procurando os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e verdade? E se eu estiver cada vez mais alinhado com a verdade, Deus vem de encontro a mim, eu vou de encontro a Deus, porque a Bíblia também diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará até vós. Então a gente vê essas duas coisas se encontrando, o homem indo de encontro a Deus, Deus vindo de encontro ao homem, e a gente desenvolvendo uma intimidade, e pode ser qualquer um de nós. Então, todo aquele, é a Carla, Miqueias, pastor Oséias. E não tem também esse negócio de que o fulano é pastor, e quanto mais é dado, mais é cobrado. Eu me lembro que a gente estava, quando eu pastoreava na Maranata, os meninos tinham uma casa ali perto que eles faziam macumba, ali tinha uma macumbeira ali, e os meninos foram ali. Eu não sei se eles viram alguma coisa de macumba, uma bacia ali fora, ou se foi realmente ali dentro que eles viram. E os moleques voltaram assustados com aquele negócio, mas saiu esse comentário, que a minha filha não tinha problema porque era filha da pastora. Não, ela não tem problema, é a filha da pastora. Pega dela. Então, com Jesus não existe esse negócio da filha da pastora, de ser filho de pastor. Isso na perspectiva ruim e boa, porque na perspectiva boa, eu posso ter chegado antes de ontem com a minha vida totalmente destruída, e Ele não veio para amassar a cana quebrada, nem para pagar o pavio que fumega, e vinde a mim todos mesmos, os cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Quem tem sede, venha a mim e beba. É para se fartar, é para se atolar. O Evangelho não é para a gente ser seletivo e falar: esse pedacinho eu quero, esse aqui eu não quero. Quem de fato estiver disposto e comer da carne e beber do sangue do Filho do Homem, nós vamos nos fartarmos. Eu sou o pão da vida, e quem se alimenta de mim, por mim viverá. As minhas palavras são espírito e são vida. Nós podemos ser Marta, nós podemos ser Maria, a gente pode ter amizade com Jesus, a gente pode ser Lázaro, a gente pode ser Zaqueu, ele vir na nossa casa e de repente a gente está todo desarrumado, e se alguma coisa eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. Hoje houve salvação nesta casa, não por causa de quem Zaqueu era, mas por causa de quem Jesus é e continua sendo. Se ele chegar diante da luz e não tiver espaço para esconder as coisas debaixo do tapete, a gente botar tudo para fora e quiser transformação, nós vamos andar no jugo dele, encangado com ele, na amizade dele. Vós sois meus amigos, se fazei o que vos mando, e nós vamos de fato ter amizade com Jesus, sim. Todo aquele, pode ser Pedro, pode ser Paulo, o mesmo Pedro que recebeu a revelação e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e ele foi além, e foi só por revelação, porque o Cristo estava esperado, mas o Filho do Deus vivo foi a luz do Pai que acendeu. Ninguém tinha dito aquilo ainda a respeito de Jesus. Ele não era só o Messias, ele era o Filho de Deus. Bem-aventurado tu és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou o meu Pai que está no céu. Mas quando ele começou a reprovar Jesus, ele também ouviu: arreda-te de mim, Satanás, porque tem sido pedra de tropeço. Então no Evangelho nós temos que andar alinhado todos os dias, e nós podemos ser um luzeiro de Deus aonde nós passarmos. Vós sois o sal da terra, é a mesma palavra. Passarás os céus e a terra, e as minhas palavras não hão de passar. Vós sois a luz do mundo. Quem me segue não andarás em trevas, mas terá a luz da vida. E vós sois. É para isso que nós somos chamados, não para estarmos escondidos, mas é para a gente trazer luz na vida de outras pessoas. Brilhe
a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai Celeste que está nos céus. Não somos salvos pelas boas obras, pelas graças sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que homem nenhum se glorie. Mas se você ler um pouquinho mais abaixo, nós somos salvos para as boas obras. A fé sem obras, ela é morta, e as obras sem a fé também é morta. Então nós temos que ter as duas coisas. A gente tem que ter a fé em Jesus Cristo, e a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A gente tem que estar se atualizando e enchendo o tanque de gasolina todos os dias, mas aí a gente sai e bota o pé na estrada e vai praticar o bem. Nós somos chamados para isso. Todo aquele, quem estiver me ouvindo aqui, todo aquele, a palavra de Deus, como disse o Ed René, ela não deve ser atualizada, mas ela deve ser contextualizada. Isso sim, a gente deve trazer para os nossos dias, é a mesma palavra, e entender que todo aquele, nós estamos ouvindo, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A primeira fase da prudência é nós ouvirmos a palavra de Jesus. Infelizmente, hoje nós vivemos numa geração onde pouco se prega o genuíno evangelho. O profeta Osés diz o seguinte: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Então a gente vê hoje uma igreja evangélica em sofrimento. É um povo raquítico, é um povo gemendo. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas a maioria é os 1000 que está caindo. E é crente. Cai 1000 e 10.000 para cá. E esse tu não será atingido a gente vê muito pouco. Porque de fato, se nós não tivermos, e é um espírito só, é a mesma linha de raciocínio, o meu povo sofre por falta de conhecimento. E se nós não tivermos o conhecimento da palavra de Deus, nós estamos de fato construindo a nossa casa na areia movediça, e nós vamos desabar. Então a primeira coisa é conhecer o Evangelho. Hoje nós somos, a igreja evangélica, ela está sendo discipulada sobre duas linhas teológicas totalmente heréticas. Porque de um lado a gente vê uma igreja calvinista, que são pessoas que exaltam totalmente a soberania de Deus, como se Deus fizesse tudo, e ele cobra a responsabilidade do homem sem dar chance para o homem ser responsável. Então Deus elegeu, Deus faz, é quase como se o homem não fizesse nada. Mas a Bíblia diz que a graça de Deus pode ser vã, nós temos que fazer a nossa parte, é o homem cooperando com Deus. E aí a gente vê a linha dos calvinistas que exalta a responsabilidade do homem. Então é o homem se salvando todo dia, como se não existisse a graça e a soberania de Deus. Então estou salvo hoje, amanhã eu perdi a salvação porque eu pequei. Então são dois polos de loucura, e o Evangelho, as duas linhas, elas se sintetizam, é a síntese das duas coisas que faz a gente caminhar. Deus é soberano sim, mas o homem é responsável. E se a gente deixar de ouvir as linhas teológicas e a gente passar a fazer o que Jesus disse, caminhar com Ele, conhecer a Deus não é a gente entrar num cemitério, num seminário. Conhecer a Deus é a gente comer da carne, beber do sangue e ter experiência com Ele. É isso que Jesus fez. E é por isso que nós temos hoje a palavra de Deus. Nós não precisamos de uma segunda reforma, porque a reforma nos trouxe a palavra, graças a Deus, porque nós temos acesso. Agora nós podemos construir a nossa casa de fato sem reforma, na rocha, sem erro, sem equívoco, com aquilo que está escrito aqui. Primeira coisa é nós termos acesso à verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. É andarmos alinhado com a luz. E a segunda coisa é que não tem vantagem nenhuma a gente conhecer a verdade e não botar em prática. O que Jesus está dizendo é que a construção da casa
com base nos alicerces rochosos, é todo aquele, pois, que ouve estas minhas, as palavras dele, e as pratica. Então tem que botar em prática. Não adianta a gente chegar e falar assim, poxa, que legal, hoje o culto foi uma bênção, na segunda-feira você já está, Jesus está indo para casa, já começa a ir para lá, Jesus, ele fala que aí, não, mas vamos para cá, a gente fazer os nossos atalhos, a gente fazer os nossos caminhos, a porta é estreita sim, nós temos que nos afinar com o Evangelho é carregado de renúncias, são coisas pequenas, fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Eu estou com um caminhão aqui e direto me dá cosquinha de ligar ele para eu poder cortar um capim, levar um cavalo aqui no porto e eu não tenho carta, entendeu? Ele fala, como é que eu vou fazer um serviço desse se eu não tenho carta e depois eu vou lá pregar no culto? Isso não é uma coisa, embora eu saiba dirigir, eu vou tirar minha carta, eu vou me alinhar e vou fazer. Então são pequenas coisas que eu não percebia. Antes eu andava, não estava preocupado com cinto de segurança, não estava preocupado em falar com... Eu sempre fui muito desligado, falar com o carro, com o celular. Eram coisas que eu achava bobagem, não sei o quê. E depois que o vendaval passou na minha vida, eu comecei a prestar atenção. Eu comecei a ver que essas pequenas coisas fazem a diferença. Que de fato eu devo estar alinhado com a lei de Deus, mas também com a lei dos homens. Quando a lei dos homens sufoca a lei de Deus, aí sim, eu estou com uma pessoa doente no meu carro, eu falo com o médico a 180 por hora, passando todos os radares. Mas eu quero andar alinhado com a verdade. E são coisas pequenas, não tem nenhum super-homem aqui, tropeço, vejo e falo, não é assim, não devia ter feito, soltei o cavalo emagreceu, não, eu quero cuidar da criação de Deus, vamos fazer de novo, vamos arrumar, e começamos de novo, mas são pequenas coisas, e se Deus vê disposição, sem fé é impossível agradar a Deus, e com fé a gente agrada a Deus, Ele vai ver que nós estamos com vontade, pode ter certeza que Ele vai fazer coisas grandes no meio de nós. Amém. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, está construindo vida. E para encerrar, para que não seja uma reunião cansativa, Jesus não nos poupa, o pastor Osés falou já no domingo, não nos poupa do vento, não nos poupa do rio, né? Ele disse que a gente vai construir a casa, mas quando chegar os intempéries da vida, a gente vai segurar a bronca. Mas vai acontecer. Então o Evangelho não é... Nós estamos num mundo caído, aqui não é uma coisa, uma Disneylândia, ou um negocinho daquele Montanha Encantada, ou Alice dos Países Maravilhas. Agora nós entramos, eu estou com Jesus e nenhum mal vai acontecer comigo. Não. Se você está com Jesus, Ele vai te dar condições para você enfrentar o mal. Olha para o teu mestre, porque Jesus, ele passou pelo Getsêmani, ele foi perseguido, cuspiram no rosto dele, e ele aguentou o tranco, ele enfrentou ali a crucificação. Já parou para pensar que em dia de festa, que estava todo mundo ali celebrando a Páscoa, o nosso Senhor estava morrendo? Então a gente fala, poxa, hoje é Páscoa, é um feriado e tal, e o feriado Jesus, ele estava sendo o Cordeiro Pascual. Então às vezes em dia de festa nós também vamos passar pelas nossas lutas. Jó era íntegro, justo e reto, e olha a vida dele. Mas olha o final de Jó. E a palavra de Deus diz o seguinte, que muitas são a tribulação do justo, mas o Senhor as livra de todas. A diferença de nós e do ímpio não é que nós vamos ser poupados, mas é que o Senhor vai nos dar livramento. Jesus disse para os discípulos daquela geração, quando eles iam passar por aquela tribulação, e ele diz, ora para que não seja no dia de sábado, ele deu as diretrizes, né, para que eles fugissem. Foge, não volta para trás. Então,
Ele nos norteia. Então a gente vê essa catástrofe no Rio Grande do Sul, catástrofes vão acontecer. O Deus de amor é o Deus que se ira também, e Deus preside aos dilúvios. E o mundo, a gente tem que estar preparado para isso, mas pode ter certeza que Deus, Ele cuida dos seus. Elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro não vem do médico, o meu socorro não vem da conta do banco, o meu socorro não vem do meu patrão. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É soberano, sim, está no controle de tudo, o Pai que cuida dos pássaros e veste os lírios do campo, e que está no seu trono, e que os olhos do Senhor está contemplando todas as coisas, e nada passa do crivo de Deus. Ele está atento e aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Nós não servimos a um ídolo, nós não servimos a um pedaço de pau, nós servimos a um Deus vivo. Ele é vivo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Deus é eterno, é o alfa e é o ômega, está no controle de cada detalhe. Nada acontece aqui, até o fio das nossas cabeças estão contadas, e não cai um pássaro do céu sem que seja da vontade de Deus. Tudo está no controle de Deus, nada acontece sem que seja do controle desse guarda-chuva de Deus que está cuidando de tudo. Agora, quando nós somos dele, amigos dele, pode ter certeza, nós vamos fazer a nossa parte, Deus vai fazer a parte dele. Nós não vamos ser insensatos, porque é uma promessa aqui que é condicional. Não adianta a gente ser discípulo e querer andar de qualquer jeito, que não vai acontecer. Mas se a gente se alinhar com a verdade, se nós somos discípulos verdadeiros, se permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. O que existe são muitos discípulos falsificados, muitas pessoas que comeram do fermento dos fariseus, dos saduceus, da religião, gente que está empanzinada e que a verdade foi sufocada, muitas pessoas que associaram a semente da vida com a plantação de espinho e sufoca a verdade, substituindo a verdade pela mentira. Nós não vamos ter acesso ao todo de Deus, mas se o coração estiver limpo, e se Deus contemplar as nossas vidas, e se nós formos filhos amados, aonde Deus encontra prazer nas nossas vidas, aonde Ele olha como olhou Jó e fala: este também é um filho querido, justo, reto e íntegro, e que se desvia do mal, pode ter certeza que Deus tem planos, que Deus tem projetos, que Deus traça caminhos, que Deus faz rumos, que Deus fala, que Deus norteia, que Deus intervém. Deus não é o Deus que fica intervindo o tempo todo. Hoje eu quero que você come arroz e feijão, amanhã eu quero que você come macarrão. Não, Ele nos deu liberdade. Mas Ele também, se vê que nós estamos indo pelo caminho errado, Ele pode mandar um grande peixe e falar: vem para cá que você está indo para lá, e você é querido meu, você é profeta meu, você é meu amigo, você está indo para um lado errado. Deus cuida, Deus manda corvos, Deus manda servos, Deus fala. Nós podemos ser pessoas de bons testemunhos do inusitado, dos milagres, da intervenção de Deus. Milagres são fenômenos extraordinários. Não acontece todo dia, mas acontece. Deus pode fazer sim, e a gente vê a glória de Deus. Se credes, verás a glória de Deus. Amém. Essa é a mensagem que eu gostaria de trazer para nós aqui nessa noite. E não deixa morrer a fé. Que a gente possa sair daqui construindo vida, ouvindo e praticando. E diante da calamidade a gente falar como Paulo dizia: sinto prazer nas minhas tribulações,
porque quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Quanto mais o vaso é trincado lá de fora, mais o tesouro cresce do lado de dentro. Glória a Deus.